Olá, pessoal. Eu sou Irene Bazeto, consultora trabalhista da Mira Fernandes, e estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho a respeito dos desligamentos de professores no final do ano letivo. É um assunto importante, né? Ainda mais que a gente está aí com algumas situações inusitadas por conta de uma série de acontecimentos aí em 2021, ok? Alguns assuntos são recorrentes, né? Já fazem parte das nossas tratativas de anos anteriores, mas vamos reforçar nesse momento para a gente não esquecer nenhum aspecto que é importante ser analisado para que vocês não tenham custos adicionais por conta de não se atentarem a alguns requisitos da convenção coletiva, né, dos professores, ou, em alguns casos, o dissídio coletivo, tá? Então, veja bem, algumas situações, tá, vão impactar na demissão de professor, né, da maior parte dos tópicos que nós vamos tratar, e alguns vão impactar também na demissão de empregados administrativos por conta das estabilidades garantidas pelo dissídio coletivo. Mais à frente a gente vai falar quais são essas bases, né, que vão abranger aí o dissídio coletivo, ok? Veja bem, então, as tratativas, tanto de convenção coletiva como de dissídio, tá, foram tratadas entre os sindicatos, né, ou federações representantes dos empregadores, né, no caso das instituições de ensino, né, da rede de ensino regular, e, ao mesmo tempo, né, a outra parte, né, que representa ou os sindicatos ou federações que representam os empregados, como a FETE, a FEPAI, né, e a FEPESP, ok? Tá, então veja bem, no caso dos professores, como eu disse, a maior parte dos nossos tópicos vão tratar de professor, então um deles é a dispensa de professor a partir de 16 de outubro de 2021. Como é recorrente, tá? Anualmente, essa é uma data limite para que você dispense o professor até o dia 15 de outubro, né? Que você dispense o professor para que você não seja obrigado a pagar, tá, o recesso escolar de 2022, previsto, né, de acordo com a convenção coletiva, até o dia 20 de janeiro de 2022. Então, veja bem, professores que forem dispensados a partir do dia 16 de outubro, a tolerância era até o dia 15, então, demitidos a partir do dia 16 de outubro, receberão seus salários normalmente até o dia 20 de janeiro de 2022. Se no seu calendário escolar estiver previsto um recesso escolar para uma outra data posterior ao dia 20 de janeiro, deve ser observada essa data de encerramento do recesso escolar. Então, você tem que pagar até o dia que encerra o seu recesso escolar na instituição, ok? Pode ocorrer também na instituição o pedido de demissão, que, né, cláusula de convenção, né, e dissídio coletivo, né, pedido de demissão no final do ano letivo. Como é que a gente vai proceder se isso ocorrer? O que é pedido de demissão no final do ano letivo? O que é final do ano letivo, tá? Tem ali uma orientação no sentido de que final de ano letivo, tá? É no finalzinho, nas últimas semanas de aula, quando o professor já fez a aplicação de prova, né? Já tem que entregar as notas, tem que entregar todo o material, né, pedagógico para a instituição. Então, se ele fizer o pedido de demissão até o final do ano letivo, entregar todas as suas atividades pedagógicas, tá? Ele vai estar dispensado do cumprimento do aviso prévio, tá? E vai receber integralmente o seu salário até o dia 20 de janeiro de 2022. Ou seja, ele pede demissão, não cumpre o aviso prévio, a instituição não desconta e ainda paga o recesso escolar até janeiro de 2022, ok? Outra situação que nós devemos nos atentar é a semestralidade. São requisitos para não pagarmos a semestralidade até 30 de junho de 2022. Tá? Quem faz jus ao pagamento, né, o recebimento da semestralidade? São os professores que contem na data da comunicação da dispensa com pelo menos 22 meses de registro na instituição. Algumas bases territoriais que acordaram convenção coletiva, já desde o ano passado, tá, houve uma alteração na cláusula. Então, os professores, né, com pelo menos admitidos antes de março de 2020, né, farão jus se forem dispensados com 22 meses de registro. Os professores admitidos a partir de março de 2021, já houve uma alteração. Eles só farão jus, tá, a partir do 26º mês de registro.
tá? Então, vamos nos atentar aí na análise de dispensa, né, algumas prioridades, quem compensa está demitindo ou não. Isso faz grande diferença na hora de fazer o pagamento de uma verba rescisória, ok? Para não fazer jus à semestralidade, qual a situação que a instituição deve observar? Por exemplo, eu vou dispensar o meu professor com aviso prévio trabalhado. Como é que eu tenho que fazer? Você vai dispensar o professor, tá? Pelo menos com 30 dias de antecedência de encerramento das aulas. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no seu calendário escolar, o seu último dia de aula é no dia 20 de dezembro. Então, quando é que eu vou dispensar o meu professor para eu não pagar a semestralidade? Tá? Eu vou dispensá-lo num dia, no dia seguinte eu começo a contar o aviso prévio de 30 dias, tá? Então, o aviso prévio ele é composto de 30 dias e mais 3 dias por ano trabalhado na instituição. Porém, o empregado, isso é para qualquer empregado, ele só vai trabalhar, cumprir o aviso prévio no primeiro período de 30 dias. Os demais 3 dias por ano trabalhados são indenizados, ok? Então, se nós fizermos uma conta retroativa, desse exemplo que nós estamos utilizando, dia 20 de dezembro é seu último dia de aula. Portanto, você vai dispensá-lo no dia 19 de dezembro, 19 de dezembro, vamos fazer uma continha aqui meio rápida. Se você dispensá-lo no dia 19 de novembro, né, ele começa a cumprir o aviso prévio no dia 20 de novembro, né, e 30 dias depois vai ser no dia 19 de dezembro. Então, você pode dispensá-lo no dia 20 de novembro, ok? Dispensa no dia 20 de dezembro, começa a contar dia 21, desculpa, 20 de novembro, começa a contar no dia 20 de novembro e vai, desculpa, dia 21 de novembro, né, o aviso prévio, e vai encerrar no dia 20 de dezembro, que é o seu último dia de aula. Então, essa é a continha básica que nós temos que fazer para dispensar o empregado, o professor, né, com aviso prévio trabalhado. Se for com aviso prévio indenizado, eu posso dispensar o professor até o último dia de aula. Usando esse mesmo exemplo, no nosso calendário escolar está previsto que o nosso último dia de aula é no dia 20 de dezembro, eu posso dispensar o professor no dia 20 de dezembro, tá? Com o aviso prévio indenizado. Por quê? O reflexo do aviso prévio, ele vai servir para que a gente pague as verbas rescisórias, mas para a finalidade de pagamento da semestralidade, ele não conta como tempo de serviço. Então, você pode dispensar com aviso prévio indenizado até o último dia de aula, ok? A gente só pede para que vocês tomem um certo cuidado para que não dispensar o professor no último dia de aula, ainda que seja com aviso prévio indenizado, gente. Porque o que acontece? O professor vai, aplica a prova, entrega todo o material e pode acontecer dele não comparecer no último dia de aula, ou nos 2 últimos dias de aula, porque na verdade não tem efetivamente aula. Os alunos vão para cumprir o calendário escolar. Então, pode acontecer que se o teu professor estiver com uma leve desconfiança, um leve pressentimento de que ele pode ser dispensado, ele não comparece. E aí você fica impossibilitado de fazer, né, a dispensa dele, e aí vai talvez acontecer de novo, ou você não vai dispensá-lo, ou você vai dispensá-lo fora do período previsto, vai ser obrigado a pagar a mensalidade de 2022. Essa informação importante a respeito do aviso prévio, pessoal, é o que eu já havia explicado para vocês, tá? Referente à definição de aviso prévio, tá? Ele não conta como tempo de serviço para efeito de pagamento da semestralidade. Porém, o que acontece, né? Se você fizer uma conta, você está previsto na cláusula do recesso escolar que você não vai pagar, né, você vai pagar cumulativamente o aviso prévio e o recesso escolar. Normalmente, quando você faz o pagamento de uma verba, ela não é cumulativa com outra, exceto no aviso prévio com o recesso escolar. Faz parte da súmula 10, tá? Então, ele prevê. Normalmente, você reflete, né, o aviso prévio e depois é que você faz o pagamento de outras estabilidades e tudo mais. Para esse efeito, não, tá? Você vai pagar o aviso prévio e, ao mesmo tempo, você vai pagar o recesso escolar. Você não vai aviso prévio e depois complementar com o recesso escolar, tá? Então, nesse período de aviso prévio, você está pagando cumulativamente, ok? Tá? É essa a questão. Outra informação importante, tá, que a gente acha que vocês devem observar, achamos não, né, precisa ser observada, tá, é a questão das estabilidades provisórias, que são muitas nesse ano de 2021. Elas são decorrentes, né, de vários problemas que nós tivemos, tá. Uma delas é a questão da Covid-19, tá, então desde 2020,
tá? Nós temos aí algumas medidas provisórias para a suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada de trabalho e salário. Lá em 2020, né, dependendo do período, né, que a escola aplicou a redução ou a suspensão, tá? Quando iniciou pela medida provisória 1045, agora em 2021, muitos empregados não conseguiram cumprir toda aquela estabilidade. E, novamente, em 2021, aplicaram novamente a redução ou a suspensão de contrato. O que acontece? Nós temos agora que observar o cumprimento dessas estabilidades antes de demitir o empregado. Neste caso, vale tanto para professor quanto para auxiliares essas estabilidades, tá? Então, veja bem, nós temos que considerar aí o saldo da estabilidade que não foi cumprida, né, dessa medida provisória 936, aplicada em 2020, e se ainda resta saldo da medida provisória 1045. Devemos considerar isso e ver se já se encerraram. Se não encerrou, você pode fazer a dispensa, mas vai te gerar uma indenização de acordo com a legislação, tá? De acordo com a situação, tem um percentual de salário da remuneração que deve servir como indenização, nós temos que observar, tá? Outra questão também é a questão da estabilidade por conta do dissídio coletivo, tá? De acordo com, somente para aquelas bases que estão agora, né, em observação e com a vigência, observando a vigência do dissídio coletivo. São algumas bases como mais do interior de São Paulo, né, diversas regiões do interior de São Paulo, que abrange a FETE, a FEPESP, né, e algumas da FEPAI, tá? Então, as instituições que são dessa região, tá, foram introduzidas duas estabilidades novas, ok? Tá, uma delas é por conta mesmo do dissídio coletivo. Tá? Então, quando você tem um dissídio coletivo, automaticamente o dissídio já vem com essa cláusula de estabilidade de 90 dias. E é o que acontece para essas regiões, né, que nós estamos falando agora, que estão observando a vigência do dissídio coletivo. Somente para essas regiões, tá, gerou a estabilidade, tanto para professores quanto para auxiliares. Essa estabilidade de 90 dias, ela vai se encerrar no dia 20 de dezembro de 2021. Isso significa que até lá, professores e auxiliares não podem ser dispensados, diferentemente da outra estabilidade da medida provisória 936 e da medida provisória 1045, por conta da redução de salário. Naquela você pode indenizar, ok? De acordo com a legislação específica, né? Para cada situação é um tipo de indenização. Essa do dissídio coletivo, estabilidade de 90 dias, tá? Estabilidade de emprego e o empregado não pode ser dispensado, ok? Então, outra estabilidade também gerada aí no dissídio coletivo, pessoal, foi a cláusula, né, do PLR, que acabou estabelecendo que as entidades, né, representantes dos empregadores como dos empregados, têm que se reunir, formar uma comissão paritária, né, de 3 representantes de empregador e 3 dos empregados, e se entenderem, né, entrarem no acordo para o pagamento da PLR, e essa comissão que representa os empregados vai ter uma estabilidade de 180 dias, tá? Contados a partir da data da eleição, como membro da comissão, ok? Então, é uma estabilidade que precisa ser observada. Então, na hora de vocês selecionarem, né, avaliarem quem vocês vão demitir, né, probabilidades prós e contras, não se esqueçam de avaliar as questões das estabilidades. Na verdade, todos os tópicos que nós abordamos aqui são estabilidades. O recesso escolar é uma estabilidade, não deixa de ser. A semestralidade também não deixa de ser uma estabilidade, né? Mas só nós já estamos acostumados com elas. Este ano nós tivemos duas, né, diferentes, que é a resíduo, né, da pandemia, que pode ou não impactar, né, na escolha de vocês, e a do dissídio coletivo, né, que também temos aí os 90 dias, né, para que nenhum funcionário seja demitido, e a questão da comissão da PLR. São duas diferenciadas, ok? Tá? Na verdade, pessoal, é isso que nós temos para passar para vocês, né, de forma importante. Veja bem, para clientes da Meira Fernandes, tá, nós temos uma programação, nós temos prazos para cumprir com vocês, para que a nossa qualidade não seja afetada, nós
temos, né, como padrão de qualidade entregar para vocês o melhor serviço possível, né? Então, veja bem, nós temos aí uma programação de entrega, né, de solicitações, para que a gente possa estar cumprindo os prazos, inclusive, de fechamento de vocês. Muitas instituições fecham no final do ano, tá? Então, nós temos que entregar toda a folha de pagamento e diversas obrigações antes do encerramento, né, da atividade de vocês. Então, a gente ressalta aqui que, por favor, planejem, né, as demissões no final do ano letivo para vocês e nos informem, tá, na sua programação de férias para dezembro, que para não impactar, porque, veja bem, vocês vão fazer primeiro uma programação de férias para dezembro, janeiro, algumas instituições, tá? E nós temos que entregar isso para vocês até antes da folha de pagamento de dezembro. Então, essa programação de férias tem que estar avaliada, definida, antes do fechamento da folha de dezembro. Então, nós pedimos para vocês, na medida do possível, tá, que informem as equipes de folha até o dia 12 de novembro a respeito, né, da programação de férias para vocês. Depois a gente vai mandar informativos aí, né, com alguma programação de várias outras atividades. Mas é importantíssimo, porque você vai programar férias, você não pode demitir, né, depois que você iniciou o gozo, que o empregado iniciou o gozo das férias. Então, primeiro você tem que planejar as suas demissões para que depois você planeje as férias. Porque se a Meira Fernandes calcular, enviar e por algum descuido você coletar a assinatura, fizer o depósito, então isso vai, né, fica meio complicado para o final do ano. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu sou Irene Bazeto, estamos à disposição. Entre em contato conosco, eu, Irene, Solange, né, Durães, né, gestora da área trabalhista, e as equipes de folha de pagamento. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez.